Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, a você que desde sua casa reza conosco via as redes sociais. Neste 22º domingo do tempo comum, somos colocados diante de uma realidade que nos acompanha enquanto seguidores e seguidoras de Jesus. Não poderia ser menos, pois para que possamos ser um povo organizado, é necessário que haja leis. Mas as leis que hoje a liturgia menciona, não é a simples lei civil que nos rege e que pune aqueles que são transgressores. Esta lei é a lei de Deus. Por que nos é dada esta lei? Deus quer a realização e vida plena de todo homem, de toda mulher que nele crê. E neste sentido, Ele propõe, não impõe, propõe a sua lei. A lei para que seja observada, seja vivida. As leis de Deus são um programa de vida para nós. Como mencionou a primeira leitura que ouvimos, as leis de Deus são como que a sabedoria de Deus, que foi por muito tempo no passado desconhecida para os povos antigos. E elas são um meio para nós vivermos a aliança com Deus. São o modo de também nós peregrinarmos neste caminho firme, rumo à terra prometida, assim como fizera a experiência do povo do Antigo Testamento. Precisou destas leis para permanecer
na fidelidade ao seguimento de Jesus, ao seguimento de Deus. Nós hoje de Jesus, ao povo de outrora, ao seguimento de Deus. Esta é uma sabedoria que vem de Deus. Então, primeiramente, compreender as leis de Deus, não simplesmente aquelas que tolhem a nossa liberdade, mas que nos orientam, são o caminho, são a sabedoria do alto. A vivência e a observância da lei divina é uma resposta generosa que damos a Deus. Se é a sabedoria de Deus, nós, como discípulos do Senhor, hoje acolhendo Deus como nosso Salvador, Libertador, que muitas vezes também no passado agiu para salvar o seu povo. Então estas leis, a vivência, a observância destas leis, é também um modo de estarmos agradecidos ao Senhor. Não só gratos, mas também reconhecer que Deus é um Deus libertador, que coloca as suas leis para que nós não percamos o foco para onde estamos rumando. Somos um povo peregrino, um povo em marcha, um povo que necessita chegar ao seu destino, e estas leis vão nos conduzindo para esta realidade. A lei de Deus também é um caminho seguro para a felicidade e a vida plena. Por isso os mandamentos são sinal da proximidade deste Deus com o seu povo. E os mandamentos, a vivência deles, expressa também a fidelidade de outrora Israel e de agora nós, povo de Deus, o novo Israel. Nós também, acolhendo estas leis de Deus e vivendo-as, praticando-as, observando e colocando no nosso coração, do nosso coração, que muitas vezes, como constatou hoje Jesus no Evangelho, saem dele muitas realidades negativas, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Meu irmão, minha irmã, nesta lista que o Senhor coloca para nós, e que isto pode nos tornar pessoas impuras, pessoas indignas, de às vezes até de nos aproximar da Eucaristia. Você se identificou com alguma delas? Qual delas calou mais forte no teu coração? Certamente nós nos identificamos com uma delas ou com algumas delas. É aí que você, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós precisamos pedir a graça do Senhor de nos libertar desta realidade que nos torna impuros, indignos diante da mesa sagrada. Não é aquilo que vem de fora, diz o Senhor, que vai tornar alguém impuro, mas é o que sai de dentro. A cura de nossos males precisa acontecer no coração. Por que o coração? Para a cultura dos judeus e o entendimento da época, coração é a sede dos sentimentos. Por isso Jesus fala destes tipos de sentimentos ruins. E estes sentimentos ruins corroem, tornam a pessoa amarga, tornam uma pessoa de difícil convivência. Muitas vezes, nós, por cultivar esse tipo de sentimento, não magoamos, ferimos os outros.
O Senhor hoje faz-nos olhar neste horizonte. Não que isto ofende a Deus também, mas principalmente na dimensão da convivência com o próximo. O Senhor hoje diz uma palavra que soa e cala forte nos nossos ouvidos. Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o nosso coração, como se encontra? Jesus disse isso para o povo de outrora, mas o povo de agora, nós, povo de Deus, como está o nosso coração? Nosso coração está de fato em Deus, como nós também falamos toda a Santa Missa. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus, está mesmo. Deixamos-nos iluminar pela palavra que transforma, que vivifica, que também nos chama à conversão. Jesus hoje quer nos convidar a abandonar estes sentimentos, porque Ele sabe que o nosso coração humano está muitas vezes inclinado a estas más ações. Por isso, amados irmãos e irmãs, Cristo fala do sentido de que deve ser vivido esta lei. Os adversários de Jesus debatem com Ele sobre a questão do puro e do impuro. Por isso a imagem das mãos. A imagem das mãos, o que fazemos com as mãos? Nós podemos fazer boas obras ou fazer más obras. Tudo depende da decisão do coração, de onde emana os sentimentos. O pão, aparece também esta realidade. Por que os teus discípulos comem o pão com as mãos impuras? Diziam os mestres da lei. O pão é o dom de Deus. O dom de Deus. Jamais, segundo a compreensão da época, alguém poderia se aproximar do dom de Deus com o coração impuro. Qual é o nosso maior dom hoje? Nossa maior dádiva? Como temos nos aproximado da mesa sagrada, do pão partilhado, lembrando que as mãos realizam as nossas boas obras. Depende da nossa decisão e adesão profunda a este Senhor. Os fariseus que tramavam contra a vida de Cristo eram profundamente exigentes na observância externa das leis e se escandalizaram porque os apóstolos não faziam, antes de comer, os ritos de purificação. Se preocupavam apenas com a exterioridade e a aparência. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos hoje cair na tentação de viver de aparências, de sermos muito superficiais em nossa fé, em nossa religiosidade. São Tiago vai dizer, na segunda leitura, que nós não devemos apenas ser ouvintes da palavra, mas de fato pessoas que praticam, que fazem o esforço necessário para abandonar estas práticas malévolas que turvam, que deturpam muitas vezes a nossa vivência cristã. Por isso, irmãos e irmãs, em certo sentido, as autoridades daquele tempo manipulavam a palavra de Deus para defenderem os seus pontos de vista. Cuidemos para que isto não esteja também acontecendo conosco. De usar a palavra de Deus, se prender em pequenos trechos em que fundamentam aquilo que eu penso e aquilo que eu vivo e aquilo que eu acho que está certo. Por isso, Jesus, baseado no profeta Isaías,
mostra o risco de honrarmos a Deus só com os lábios, enquanto o coração está longe dele. A maldade está no coração, e é nele que nascem as imoralidades e as tramas contra as pessoas. Hoje o Senhor pede que nós nos despimos desta realidade que nos afasta dos irmãos. O Papa Francisco escreveu a Fratelli Tutti, todos somos irmãos. De fato, nós estamos vivendo a nossa religiosidade e nos tornando esta família fraterna. A fraternidade é hoje algo também por nós defendida, vivida, ou cada um vive a sua vidinha no seu comodismo e buscando seus ideais e interesses? Nós devemos despertar para esta realidade. Por isso não basta apenas a observância externa da lei e das tradições humanas. Deus não vai olhar apenas as práticas exteriores e formais. Ele vai olhar antes o nosso interior, o nosso coração. O teu coração, no teu coração, você tem cultivado bons sentimentos ou tem ficado com raiva, ódio, inveja, caluniando os outros? Deus vai olhar o teu esforço, o meu e o seu esforço, de também purificar este coração. Purificar não só as mãos, mas purificar antes o coração. E um dos meios, dos modos para purificar este coração, que às vezes está longe de Deus, é o sacramento da confissão, o sacramento da cura. Nós temos o remédio e não buscamos muitas vezes. Esquecemos de praticar esta realidade. É aí que Deus entra na nossa intimidade, na nossa interioridade, para purificar o que está lá dentro, para que possamos manifestar as nossas boas obras. A lei, amados irmãos e irmãs, tem o seu lugar numa experiência religiosa, enquanto sinal indicador de um caminho a percorrer. É um meio para chegar mais além no compromisso com Deus e com os irmãos e irmãs. A verdadeira religião não se resume no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão que leve o homem à comunhão com Deus e a viver numa real partilha de amor com os irmãos e irmãs. Nesse processo, então, de conversão, as leis são apenas um caminho, leis como caminho, não um fim absoluto. Uma exagerada fidelidade à tradição pode abafar a fidelidade ao Espírito Santo, que é dinâmico, não é passivo, nos desperta a dimensão missionária, não é fechado, mas é um dom e nos faz dom uns para com os outros. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, constata Jesus hoje. A nossa consciência diante desta palavra soa forte, cala forte. O meu coração tem se aproximado da luz ou tem mergulhado nas trevas? Eis uma grande pergunta que nos deixa até mesmo um tanto desconcertados. Se nós acolhermos esta palavra, acolhermos os preceitos e as leis de Deus, certamente estaremos iluminando nosso ser, nos aproximando de Deus, e podemos olhar com outros olhos nossos irmãos e irmãs. E hoje
não poderíamos deixar de mencionar aquelas pessoas que na comunidade fazem ressoar a palavra de Deus nos pequeninos. Sim, catequistas, você catequista, obrigado pela nobre missão que você assumiu diante da comunidade. Agora o Papa Francisco, há pouco tempo, instituiu o ministério do catequista, reconhecido pela Igreja como um grande ministério, porque são porta-vozes de Deus. Vocês são os embaixadores do Senhor, que na comunidade, mesmo às vezes não sendo reconhecidos como deveriam, mas vocês fazem com que esta palavra chegue no coração, catequizam, por isso fazem ressoar esta palavra. Hoje, queridos catequistas aqui presentes, a nossa gratidão a você, que faz vibrar o coração dos catequizandos com a palavra de Deus. E por que você consegue fazer isso? Porque o teu coração vibra primeiro pela palavra. O teu coração é inquieto pela palavra. Por isso, você é capaz de transmitir esta palavra para que estes que te ouvem possam viver com fidelidade à lei de Deus e descubram em suas vidas que Cristo é o pão partilhado, é o pão da vida, é aquele que nutre em nós o germe de eternidade para um dia vivermos feliz esta realidade junto de Deus. Querido catequista, a você que é um baluarte da fé, muitas vezes você também tem momentos de dificuldade e às vezes até mesmo a tua fé fica abalada. Mas por estar estreitado os teus laços com a palavra do Senhor, não deixa morrer o mais importante numa comunidade, a fé em Jesus Cristo. Você zela, você cuida, você é o embaixador desta realidade. Por isso a nossa gratidão, nossa prece por você hoje, querido catequista, que se doa sem medidas. Você é um espelho para nós, de também nós nos empenharmos de fato, nos esforçarmos sempre para vivermos a nossa fé com autenticidade, com amor, dissipando as trevas que às vezes insistem em se manifestar ao nosso redor. Por isso, querida comunidade, manifestemos a nossa gratidão aos nossos catequistas com uma salva de palmas. Creio em Deus.